Atalaia ou dedo duro é o tema de hoje. Ezequiel 3,17 em diante diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra-nos segundo a tua palavra, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Ezequiel escreve sobre atalaia, sobre ser um guarda, uma sentinela. Você vai ver os significados daqui a pouco. Mas quando Ezequiel escreve, o Senhor instrui exatamente as funções de um atalaia, e se ele faz o que acontece, se ele obedecer às bênçãos, e se ele não cumprir aquilo que ele assumiu diante de Deus, também as consequências do seu erro. E ele diz que o atalaia é aquele que fica observando a igreja, a família, a cidade, e quando ele vê um sinal de perigo, ou um erro que alguém está cometendo que vai afetar as pessoas, ele tem que ir lá avisar e corrigir. Então todos nós precisamos ser atalaia na vida de alguém. Na casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, nós precisamos ser atalaias, aqueles que não cuidam da vida das pessoas, mas cuidam das pessoas. Então olha para o teu irmão e fala assim: o atalaia é aquele que cuida das pessoas, não da vida delas. Fala para eles, isso aí já é fofoqueiro. Fala aí. Porque é verdade. E existe muito cristão fofoqueiro, que gosta, mas gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de falar mal, né? Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor vai, como ele fez, foi qual? Isaías, ele vai pegar uma brasa do altar e vai tocar na tua língua. Você não vai amaldiçoar ninguém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele fala, se você vir e avisar, o homem vai morrer no pecado, a mulher vai morrer no pecado, não quis se converter, beleza. Você salvou a tua alma. Mas se eu mandar você falar, e você não avisar a pessoa, ela vai morrer no pecado, vai pagar pela sua maldade, mas o sangue dessa pessoa eu vou cobrar da tua mão. Por isso que é muito sério ser um pastor. Por isso que é muito sério ser um líder de uma igreja. Porque eu sei muito bem que se eu não for até a última consequência te avisando, e as pessoas falam muito de mim porque não gostam, porque eu falo muito, né? Eu sempre falo o que está errado, nunca o que está certo. O que está certo você já sabe. O que está certo está funcionando. Eu falo, isso aqui está errado. Tem pessoas que não gostam, mas é meu papel como atalaia te avisar. Porque senão o seu sangue Deus vai requerer da minha mão. Em outras palavras, eu posso fazer tudo direitinho. Se eu tiver o sangue de um inocente na minha mão, no céu eu não entro. Deu para entender? Como líder, haverá mais rigor para aqueles que ensinam a palavra. Aliás, irmãos, nós somos convidados, eu e a bispa, para sermos professores do Instituto Merarita, né, de teologia, né? Lá das igrejas Merarita lá. Então nós vamos começar, e ore por nós aí, para Deus da graça, hein? Vai ser de segunda e quinta, né? Vai ser bem legal voltar a lecionar aquilo que eu gosto, né? Amém? Atalaia quer dizer vigia, sentinela ou guarda. É um termo árabe e também é o nome dado ao lugar onde está o guarda. Sempre no lugar mais elevado da cidade ou do local. Ou seja, tem uma cidade, vamos pegar aqui a igreja. Um atalaia dessa igreja, ele teria que ficar no teto da igreja, aquela, como é que fala? Guarita, que é de guarda, sentinela, vigiando enquanto todos os outros dormem. Porque o vigia, ele faz isso. Ele cuida enquanto os outros estão descansando. Não é uma missão fácil. Por isso que às vezes Deus te acorda para orar de madrugada pela tua família. Por isso que Deus muitas vezes faz com que você atenda alguém e leve para o hospital de madrugada. Porque aquele que está de sentinela está a serviço do rei. Ele está trabalhando, sempre no lugar mais alto. E o nome do lugar que ele fica também é atalaia. Ou seja, o atalaia fica na atalaia, entendeu? Então o que eu quero dizer para você, que ser um atalaia é ser alguém pronto para obedecer os comandos do rei. E Deus hoje vai dar comando para um monte de gente aqui, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Primeiro que nós vemos no texto aqui, que Deus escolhe os seus atalaias. Não falou?
Deus escolhe. Irmãos, aprenda uma coisa. Tudo que é ministério é Deus que escolhe, não somos nós. Ah, eu quero entrar no louvor. Você pode até querer entrar no louvor, mas se Deus quer que você seja um pastor que faça o culto nas casas das pessoas, é isso que vai acontecer. Amém? Por quê? Porque nós não estamos onde nós queremos, nós estamos onde Deus nos quer. Onde Deus quer que nós estejamos. Então, ele escolhe os seus atalaias, porque para ser atalaia precisa de algumas qualidades, tá? Segundo o que o texto fala, é que o atalaia vai ouvir direto da boca de Deus e só vai repassar o recado, o que eu escrevi ali? Ipsis literis. O que isso quer dizer? Quem sabe? Igualzinho ele falou, não pode tirar nem pôr. Ipsis literis é isso. Amém? É um termo que se usa muito, como é que é na língua extinta lá? Latim. Vem do latim, quer dizer, nos mínimos detalhes. Então você vai falar exatamente o que Deus mandou você falar. Amém? Então olhe para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus, a partir de hoje, para você ser boca de Deus na terra, você precisa ouvir o que Ele quer que você diga, e você precisa falar o que Ele mandou você falar. Amém? Irmãos, acho que todos nós aqui, em alguma época da sua vida, já falou algo que Deus não mandou você falar. Porque você gostava da pessoa. Porque você queria o bem da pessoa. É muito difícil um pastor subir no altar e falar assim, Leonardo, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer em 3 meses. Amarra, Léo. Olha, se for, né, Léo? Tô bem lá, né, Léo, no céu, né? Amém, irmãos? É verdade, ele só vai falar o que Deus vai fazer. Como a Kenny falou aqui, eu disse, Deus tem dupla honra. E foi muito legal, porque nós não transmitimos o culto no domingo. A maioria das pessoas não tinha ouvido. E aí a irmã Dulce, a família dele, ela todos ouviram. E ela compartilhou com uma amiga dela. E a amiga dela foi tão ministrada que ela ouviu a palavra 5 vezes. E tudo que estava acontecendo com ela naquele dia foi falado na palavra. Sabe? Ó por que vale a pena transmitir ou gravar. Talvez eu nunca conheça essa mulher, mas ela foi alcançada pela palavra de Deus. Quando você fala ipsis literis, exatamente o que ele te mandou. O texto fala também que o atalaia vai falar ao povo em nome de Deus, mas com uma coisa, com autoridade para falar. Quando Deus te elege um atalaia, alguém que vai vigiar o povo, ele te dá autoridade para falar no nome dele. Olha só, eu trabalhei em muitas empresas, né? Então, eu trabalhei na Sadia, por exemplo. E já aconteceu, está lá, a Sadia é uma empresa grande, estou fazendo o merchan, depois vocês depositam aí, em nome de Jesus, né? Vem o merchan da Sadia, e tinha a linha seca, tem ainda em molhada. O que é a molhada? São as linguiças, os pernil, as coisas, quali, aquelas coisas. E a seca, farinha, as coisas da Sadia seca. Eu trabalhava com as 2 linhas no mesmo supermercado. Só que às vezes eu ia lá e colocava tudo, toda da minha empresa e estava parado. Aí vinha lá o gerente do mercado, coloca para mim aquilo ali. Sabe por que eu tinha que colocar sem reclamar? Porque ali eu não estava representando Josué, ali eu estava representando a Sadia. Você entendeu? Sabe por que você tem que falar o que Deus falou, ter autoridade? Porque você tem autoridade para falar no nome dele, mas também tem a responsabilidade de falar no nome dele. Falar no nome de Deus não é para qualquer um. Eu vou dizer para você o que vovó e mamãe dizia. Vou lavar a tua boca com sabão. Para falar bonito, limpo, tem que lavar a boca com sabão. Da mesma forma na presença de Deus, irmãos. Eu não posso sair de um pecado monumental e querer falar no nome de Jesus, né? Eu preciso primeiro me consertar, eu preciso primeiro me equipar. O quarto que ele falou com o atalaia, avisa dos perigos. Se não fizer, torna-se culpado do sangue daquele que não avisou. Eu falei isso, mas o atalaia, a missão dele é falar quando algo está errado. O atalaia nunca vai falar, Bia, fiquei cuidando aqui, vendo a sua vida, tá jóia. Esse é papel do pastor. O atalaia, ele fala assim, tá errado, Esther. Você errou aqui, aqui e aqui. Porque ele está vendo o perigo. Por isso que ele fica no lugar mais alto. Quem está no lugar mais alto, irmãos, enxerga aquilo que outros não conseguem enxergar. Eu digo sempre para as pessoas que estão sobre a minha liderança, eu sou bispo, então eu sempre vou enxergar acima do que você está enxergando. E não é porque eu sou bom, também, eu estou brincando, né? É porque Deus me colocou numa posição para ver o macro. O líder vê o macro. Amém? Aí o pastor, ele vai ver o macro, mas não vai ver a parte do bispo. Ele vai ver abaixo dele, e o presbítero, e o diácono, é assim, cada um enxerga aquilo onde o seu serviço espiritual deve alcançar, e quando você ver algo errado, precisa avisar. Tem irmãos que sabem de coisas erradas que outros fazem e não falam, nem para a pessoa e nem para as lideranças, e a pessoa continua fazendo aquilo.
E aquilo, irmão, sabe o que é engraçado? Porque quando uma pessoa está sendo abençoada, ninguém fala, é da mais. Estou falando daqui porque eu sou bispo aqui. Mas quando a pessoa faz algo errado, nossa, ela dá mais. Tem um irmão que estava pecando há 4 anos, vai fazer 5 anos que ele saiu da igreja. 4 anos, nossa, o bispo, esse cara não congrega na sua igreja. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós sempre apontamos o dedo não como atalaia para mostrar o erro. Muitas vezes nós apontamos só para acusar. Só para desejar o mal. O atalaia é uma coisa, o dedo duro é outra e nós vamos aprender. 5. Falou no texto que ele tinha que cumprir tudo. Se ele cumprir tudo, ele salva a sua própria alma. Isso é muito legal, né? Por quê? Porque às vezes você luta tanto para garantir a tua salvação. Primeiro, você precisa crer em Jesus, de todo o seu coração. E segundo, cumprir tudo aquilo que ele mandar você fazer. Às vezes ele vai mandar você fazer coisas que parecem pequenas. Eu vou te surpreender, eu já ensinei os antigos. Vamos dizer que nós tenhamos na igreja uma mãe que tenha um filho com problemas cerebrais, danos cerebrais, que ele uma morte cerebral, ele tem que ser cuidado o dia inteiro. Ele não consegue ir no banheiro sozinho, ele não consegue pensar sozinho e tal. Essa mãe, com certeza, não vai poder mais ter ministério, não vai poder ter obrigação em lugar nenhum, porque ela vai dedicar 24 horas do seu dia para o seu filho. Se essa mãe cuidar do filho direitinho, chegar no céu, o galardão dela é maior do que o nosso. Sabe por quê? Porque difícil para nós vai ser cumprir tudo o que Deus mandou. Ela vai conseguir cumprir. Ela vai fazer e ela vai cumprir. E o galardão dela será maior. Porque é muito mais difícil do que pregar, na minha opinião. Você cuidar de uma pessoa que precisa da sua atenção 24 horas por dia. Seja sincero. Estamos entre cristãos. Quem aqui, às vezes, o seu parente, seu filho, seu pai, sua mãe, seu avó, seu tio, enche os pacovar? Levanta a mão. Pode levantar as duas? Irmãos, é assim. Nossa vida é assim. Nós somos pessoas legais, porém chatas. Não tem jeito, né? Faz parte da vida. Mas se você cumprir tudo, você vai salvar a sua alma, gente. Deus te deu uma família, cuide dela. Deus te deu um ministério, faça ele. Deus te deu um trabalho, valorize o trabalho que Deus te deu. Deus nunca vai te tirar de um trabalho para pôr no outro se você não valoriza o que ele te deu. Vocês ouviram o testemunho do Felipe domingo? Ele entrou num lugar que ele queria, na empresa que ele queria. Mas só ele e Deus sabemos o que nós tivemos que conversar. Para que ele entendesse que tem um tempo de Deus para tudo. Que não é na hora que você pede. O tempo de Deus, Deus nunca chega atrasado, nem tarde nem falha. Ele chega na hora certa. Então você precisa entender isso. Amém? Estar elevado dá ao atalaia uma visão ampla. Uma ampla visão de tudo o que está acontecendo. Eu falei. Mas tudo que está acontecendo não é só na igreja. Um pai, ele é o atalaia da casa. Então Deus dá a ele uma visão ampla, ele consegue enxergar coisas. Irmãos, quando eu falo pai, eu estou falando o pai e a mãe. A casa que não tem um pai está sobre a mãe. É uma visão ampla de você enxergar coisas que os filhos não conseguem enxergar. Ah, mas isso não tem problema. Tem, eu já contei aqui. O meu amigo Cláudio Apolinário já veio pregar várias vezes na igreja. E ele conta que ele falou para a filha dele não ir numa festa da escola. A filha uma sua falou, pai, eu te odeio. E subiu. E foi dormir. No outro dia acordou e foi para... Não, segunda acordou e foi para a escola. Era um sábado, né? Quando chegou, ela chegou, pai, eu quero falar com o senhor, eu quero te pedir perdão. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei na festa, quer dizer, lá na festa distribuíram drogas, foi todo mundo preso. Se eu tivesse lá, eu tinha sido também. Você entendeu? Às vezes os pais enxergam coisas que os filhos não enxergam. E quem está falando aqui é um filho que foi muito desobediente. Eu não minto para vocês, eu fui um péssimo filho até os 22 anos de idade, irmãos. Um péssimo filho. Eu já falei para os meus filhos, se eu não durar até 84 anos, que é meu sonho, e até 84, né, Mário? Para ver os meus bisnetos, em nome de Jesus, que eu gosto, eu quero criança em casa. Irmão, esse negócio de ter essas crianças grandes, eu não quero. Eu quero estoquinho de gente assim, né? Quero correndo, fazendo bagunça. E eu também prometi, vou estragar os seus filhos. É meu papel. O vovô tem que estragar. Pai, fica com ele, fico. Não dá doce antes da janta. E de modo nenhum. Virou, qual que você quer, filho? Pega aí. Vai ser assim, filho. Vou estragar. Isso e muitas outras coisas. E às vezes o pai vê uma coisa, a mãe vê uma coisa. Eu fui um filho péssimo, meu pai via coisas em mim. E ele falava para mim, e eu achava ruim, eu brigava com ele. Eu fugi de casa, irmãos. Eu morava na rua uma época, porque eu não queria obedecer o meu pai. E o que eu aprendi? Que tudo que meu pai e minha mãe falavam, para mim, sobre mim, estava correto.
Porque eles enxergavam coisas que eu não conseguia enxergar. Então você que é filho e mora com seus pais, os seus pais enxergam coisas que você não consegue enxergar. O zóio de Tandera, bispo, Thundercats, né? Enxerga tudo. Os mais novos nem entendem o que é isso, né? Thundercats, o zóio de Tandera. Eles enxergam coisas que você não enxerga. E você que é casado também. Não pensa você que você tem 50 anos, seu pai tem 80, que ele vai falar, você não tem que obedecer não, viu? Porque tem filho que acha que não precisa mais obedecer o pai. Não precisa mais respeitar, aí que você tem que honrar mesmo. Vai mostrar que você valoriza o que ele fez por você. Amém? Deu para entender? O maior exemplo de ser atalaia, olha lá qual que eu coloquei. O galinho tiquiriro. Lembra do galinho tiquiriro? O céu está caindo! E ele tocou o negócio, o céu está caindo! Acordou a cidade inteira. Né? Primeira vez, estava errado. Ele, né, não estava caindo do céu. Mas na segunda vez que ele foi, o povo demorou para acreditar. Por quê? Quando um atalaia toca o alarme sem ter perigo nenhum, quando houver perigo, ninguém vai acreditar nele. Deu para entender? Então você precisa saber se é o tempo de falar, o tempo de repreender. Ó, irmãos, eu como atalaia, o meu tempo sempre é de repreender, o meu. Deus me deu essa coisa maravilhosa que é de pegar os caboclos, puxar pela orelha. Por quê? Porque às vezes para te elogiar tem um monte de gente. Para o pai o filho é perfeito. Mas se você for olhar pela palavra, você vai ver que tem defeitos nele. A maioria é culpa nossa. Mas tem. E nós precisamos trabalhar isso. Então olha para o teu irmão e fala assim, você é o galinho tiquilira. Fala, o céu está caindo. Mas só fala na hora certa. Amém? Jeremias 6,17, também pus atalaia sobre vós, sobre nós, inclusive de mim, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, a volta de Jesus. Mas o que eles dizem? Não escutaremos. Irmãos, tem atalaia que só tem nome de atalaia, nome de pastor, nome de líder, mas não exerce, não fala, não paga o preço. Irmãos, eu fico assim, mas muito triste e doido com meus discípulos. Se quem é discípulo de um líder entende o que é multiplicar e ter o seu discipulado, eu vou te dar uma conta rápida. Eu tenho 12, a bispa tem 12. Se cada um deles tiver 12, vão ser já 288, né? Ou 44, uma coisa assim. Se cada um desses depois de anos tiver 12, 1.300 pessoas. É muito mais fácil assim. É muito mais fácil ir multiplicando, o tempo passando. Vai multiplicando, porque a gente enxerga algo que as pessoas às vezes não enxergam. A gente vê, sabe por que eu quero? Eu não quero um monte de gente para falar, que igreja cheia. Não, eu quero gente para a gente ter gente para trabalhar, gente para ensinar, gente para investir no reino de Deus. É isso que eu quero. Você quer ser um investidor do reino de Deus? Quem quer ser investidor? Levanta a mão. Você vai ser em nome de Jesus. Mas se Deus te colocar como atalaia, você não pode, a Kenny tem um dízimo de 5 milhões de reais. E eu não vou brigar com a Kenny, porque senão ela vai sair da igreja. Que saia da igreja. A palavra de Deus é mais importante do que o dinheiro. É assim que eu creio. Eu valorizo, mas também eu não tenho preconceito com gente rica. Eu conheço gente, a maioria dos pobres tem preconceito com gente rica. Esse riquinho aí, o que ele fez? Está roubando. Eu não sei se você sabe, ainda tem gente que trabalha nesse país, viu? Não fica falando o que ele não merece, você não sabe qual é a história, o que ele teve que fazer, o que ela teve que fazer, tá bom? Todos nós temos os nossos atalaias, então fique esperto, sorria, você está sendo filmado. O seu atalaia está te olhando, ele olha para você, ele te chama e fala, tá errado, tá certo, aqui continua assim, é assim que o atalaia funciona. Eu, graças a Deus, eu sempre ouvi os meus atalaias, e olha que eu tive atalaia brava, hein? Aí, Neide, Bispo Douglas, olha aí. Jesus. Bispo Douglas, irmão. Eu vi o Bispo Douglas entrando na porta assim, eu já começava a tremer já. Sério, ele é muito bravo, o homem mais bravo que eu já vi na minha vida. Eu nunca tive um líder tão bravo. Ele é muito bravo, você não tem noção. Ele orava para você, você tremia já. Aí ele só falava, calma, a paz do Senhor. Mas o jeito que ele orava, meu Deus do céu, eu já passava mal. Mas eu tive bispos amorosos, como o Bispo Domingos, por exemplo. Um homem hiper, quem conhece sabe, um homem hiper amoroso. Josuca, vem cá, Josuca. Ele falava assim, né, gordinho, baixinho, seu pai conhece. Bispo Domingos, gente boa demais. Mas ele olhava por mim, ele ficava olhando a minha vida, ele me chamava, tá errado aqui, conserta aqui. Sabe, faz direito, irmãos.
É até estranho eu falar isso, mas os irmãos lembram que, agosto do ano passado, quando nós voltamos o culto, logo após a pandemia, no primeiro Família do Altar, que estava lotado, teve o café da família e veio um amigo meu aqui, o Jaime, que era da Renascer, que era presbítero. Foi meu líder lá durante anos, né? Vocês conversaram com ele aí, conheceram ele. Ele morreu de Covid. Um homem forte daquele. Ele morreu de Covid. Mas uma vez, ele foi nos corrigir, mais a bispa, que era diaconisa ainda, e ele se excedeu. Ele cometeu um erro. E o bispo chamou a gente para conversar. Quando o bispo chamou a gente para conversar, eu já falei, já era. Porque eu fui lá brigar com ele. Você não pode falar assim com ela, eu vou casar com ela semana que vem. Porque ele estava brigando com ela com uma faca na mão. Ele estava com uma faca na mão fazendo coisas, e ele começou a brigar. E ele fazia assim, e o bagulho passando, velho. Eu falei, você é louco, velho? Você vai cortar minha mulher? Calma, deixa eu namorar primeiro. Aí, vai, lua de mel. Falei, que é isso? Aí ele foi lá, brigou comigo e tal. O bispo chamou a gente para conversar. E quando chegou lá, eu falei, já era, né? Vai me pôr de banco. Vou ficar aqui de banco eterno até Jesus voltar, né? Porque eu briguei com o presbítero e tal. Quando ele chegou, falou assim, bom, a reunião vai demorar muito. Você, para de responder líder para mim. Você nunca mais pegue um objeto cortante na sua mão para falar com alguém. E você, Ana Paula, não tem culpa nenhuma, pode ir para sua casa dormir. Acabou a reunião. A reunião no Bispo Domingos era assim, mas você entendia. O jeito que ele falava acabava ali. Para que eu vou ficar argumentando? Por isso que eu não gosto de pessoas que ficam argumentando. Tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma coisa. Queimou o feijão, queimou o feijão. Hoje eu queimei o arroz. Irmãos, eu nunca queimei um arroz. Eu quero conversando com a Mariana e com o Rafael. Você também? Tamo junto, irmã. É a visão. Estamos na mesma unção. Eu conversando com o Rafael e com a Mariana na sala, porque a Isabela foi no médico com a bispa. E eu estava conversando e tal. E deixei o arroz lá. Tinha feito feijão. Delícia meu feijão, hein? Feijão. Aí lá, nunca queimou, sentiu, meu Deus, o arroz. O Rafael, ai pai, não acredito, no fundo queimou. Não queimou tudo, mas queimou o fundo do arroz, né? E eu não gosto muito. Eu poderia contar aqui sobre as pessoas que fazem doce na minha casa, mas eu não vou contar. Né, Bia? Irmãos, escolha uma nora. Vai, ainda bem que você é uma bênção, Bia, porque a Bia na cozinha. Ô, Rafael, fast food, filho, a vida inteira, tenho certeza. Amém? Só que Deus faz uma dura advertência para nós. O atalaia não pode ficar conversando enquanto o arroz está no fogo. O atalaia tem que se concentrar nas coisas, gente. A gente tem que prestar atenção. Às vezes os irmãos ficam chateados, eu entro aqui, os irmãos estão conversando, os oficiais lá, eu falo, irmão, tá tudo em ordem? Entra lá para ver. Não, está tudo em ordem. Não tem envelope. Eu chuto. Quando eu chego aqui não tem envelope, você acredita? É verdade. Aconteceu esses irmãos, não, bispo, está tudo certo, mas não tem envelope. Irmão, tem 5 $. Ixi, é mesmo, não tem. Eu falei, valeu, Jeová. Você é bom, hein, Jeová. Irmãos, o que eu quero dizer é que você às vezes está com um olho em uma coisa que Deus não tem para você. E não presta atenção nas coisas que Ele já te deu para cuidar. O atalaia cuida do que Deus deu. Deus te deu um ministério, cuide. Deus te deu um casamento, cuide do teu casamento. Irmãos, eu vou falar algo de Deus. Cuida do teu casamento, porque senão alguém vai cuidar. Deu para entender? Cuida. Deus te deu uma mulher, filho. Investe nela. Manda ela fazer sobrancelha, depilar, pô, unha postiça, né, Esther? Fala o que for. Eu mando. A bispa vai direto nos lugares fazer unha, né? E, Mariana, vai fazer. Até a Mari está indo. Eu estou confundindo ela com a Isa hoje. Gêmeas, né? Isaías 56, ó. Olha o que Deus fala dos atalaias de hoje. Os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos. Gostam de dormir. Ele estava falando aqui do ímpio? Não, ele está falando do atalaia. Do que está na liderança. É cego, não enxerga nada. É um cão guloso, mas não pode nem ladrar. Ele não pode nem corrigir ninguém, porque ele é tão disperso, preguiçoso. Irmãos, eu quando fui ungido diácono, eu glorifiquei a Deus, mas no mesmo dia eu falei, eu quero ser presbítero. O dia que eu fui ungido presbítero, eu falei, eu quero ser pastor. No dia do pastor, eu quero ser bispo. E agora eu falei, não quero ser mais nada, que eu não quero ser apóstolo. Sabe o que é, irmãos? Eu não me contento com o que já está bom, já fez, já conquistou. O que mais agora? Qual é o novo desafio? O Rafael é doido. O Rafael joga o videogame lá, ele joga bem, tal, né, futebol. Aí ele pegou um time mais ou menos, fez um carreira mode, um modo de carreira lá e foi. Ah, pai, tá muito fácil, eu vou pegar um time da 2ª divisão. Qual que eu pego lá da Inglaterra? Eu falei o time. Ele pegou, o time é ruim, meu Deus. Ele falou, não, pai, é que eu gosto do desafio. Eu falei, eu não quero esse desafio.
Eu já estou arrependido de ter pegado um time lá da Inglaterra. Eu quero pegar o Manchester City e o Chelsea que ganha todo mundo. Que assim pelo menos eu tenho dinheiro para contratar. Eu não quero desafio no jogo, mas na vida eu quero. Eu gosto. Eu gosto de lugares novos, eu gosto de pessoas novas, eu gosto de formar pessoas, eu gosto de ver a evolução das pessoas. Você não gosta? Quem gosta aqui? Então, em nome de Jesus, não seja um atalaia cego na sua casa, na sua vida. Não seja um atalaia, um cão guloso ou preguiçoso, como a palavra falou. Ai, bispo, que duro. Irmão, você quer que seja igual a Jesus? Eu falei um dia aqui, tem que ser amoroso igual a Jesus. Tá bom, vamos ser igual a Jesus então. Raça de víbora! Apartai-vos de mim, vai para o inferno, seu maldito! É o que a Bíblia fala. Não é assim que está escrito? Está comercializando no tempo Jesus o quê? Vira a mesa, fiote, pega o chicote. Filho, não fala que quer que tudo seja como Jesus, porque vai ser bem mais difícil para nós. Ele já nos deixou homens comandando por causa, das nossas limitações. Porque somos limitados. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeito e nem quero ser. Se algum dia você pensou que eu sou perfeito por causa dos meus cabelos grisalhos, eu não sou, não. Eu tenho erros igual você, tenho espinhos na carne igual você, igual nós aprendemos terça passada. Mas eu busco ser um bom atalaia. Eu não vou dormir. Quem aqui já teve problemas que eu tive que resolver, sabe que eu vou exatamente no problema. Eu não fico dando volta. Eu vou exatamente aonde você precisa mudar, porque senão Deus pode requerer da minha mão. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, Deus pode requerer da sua mão o meu sangue. Quando estamos adormecidos, calados, distraídos, ao invés de sermos atalaias, nos tornamos apenas dedos duros, buscando apenas expor, envergonhar e acusar as pessoas. Se eu não vou para corrigir, para melhorar a pessoa, eu sou um dedo duro só. Que quer... bispo, já vou falar, viu o pastor Narciso de tererê com uma mina. Aí você vai ver, era a tia dele. Você sabia o que aconteceu comigo uma vez, com a bispa? Nós namorávamos na Igreja Renascer em Cristo, aqui onde é o Dia, na avenida, né? Ficamos anos lá liderando. E um dia um bispo chama a gente e fala que alguém disse para eles que a gente tinha entrado no motel do lado que tinha aberto, Floresta. Eu sou tão burro que eu vou a pé do lado da igreja no motel, né? E depois, é verdade, irmãos. Aí eu chamei a moça, conversamos com ela, ela foi lá e falou que era mentira. Eu falei, ué, você está tendo visão, filha. Tudo bem, se foi o Brad Pitt, parece, dá para confundir, né? Eu, Brad Pitt, mas, o que é isso? Tem pessoas que querem te acusar, que querem te envergonhar, que querem te expor. Apontam o dedo para isso, não para ensinar. Então, se você está distraído, não presta atenção nas coisas de Deus, como que você vai corrigir alguém do erro dela? Como que eu vou falar para alguém orar se eu não oro? Como eu vou falar para alguém amar a esposa, amar os filhos, se eu não faço? Meus filhos estão aí, ó. Pergunte para eles se eu sou diferente aqui como eu sou em casa. Os mesmos defeitos que eu tenho aqui, eu tenho em casa. Lá um pouco mais, porque lá, tá ligado, né? Lá eu sou o macho alfa, mãe. Alfa FM. O que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas, elas querem viver de aparência. Um atalaia que é um dedo duro, na verdade. Que gosta de denunciar, mas não gosta de apontar o dedo para si mesmo. Não examina a si mesmo. Não cuida das suas próprias coisas. E tem pessoas que querem ser sutis. Irmãos, eu estava falando, acho que foi com a Vivian que eu estava falando no domingo, que eu não vou... irmãos, olha, eu só vou entrar no Facebook para transmitir e dar parabéns para os outros. Mano, não dá. As pessoas, você passa assim um negócio assim, você vê cada besteira escrita falando, Jesus amado. Eu só não falo Jesus, Maria, José, porque... né? Irmão da glória, a pessoa fala cada besteira, crente. Que os que falam mais besteira são crente, viu? Sempre tem uma cutucada em alguém. Você quer cutucar? Cutuca aqui, ó. Sim ou não? Quem concorda comigo? Fale aqui, está errado. Mude aqui. Né? Requisitos para ir para a torre de vigia. Aqui não é a... como é que é o nome deles lá, o que vai na sua porta? Testemunha de Jeová, não, mas aqui tem torre de vigia também, tá? Que é onde fica o rapaz, ó. Deixar Deus guardar a sua cidade. Antes de você guardar a cidade dos outros, deixa Deus guardar a sua cidade. Vi a irmã olhando o relógio e falei, será que eu estou passando da hora? Deixa Deus guardar a sua cidade. Salmo 127, 1 e 2, você conhece. Faz parte da visão da tua igreja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, quer construir um lar, Deus não está edificando? Não tem solidez nenhuma.
Primeira coisa. Depois, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão. Você pode ser o atalaia da sua casa. Se você não deixar Deus guardar a tua cidade, é em vão. Inútil vos será levantar de madrugada. Quem acorda de madrugada aqui? Repousar tarde. Quem dorme tarde? Comer o pão que penosamente granjeaste. Quem aqui trabalha muito para comer o pão? Aí, está falando com você. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que ele está falando? Se eu guardar a tua cidade, você vai dormir sossegado, que eu vou providenciar o teu sustento. É o que ele está falando aqui. Você vai deixar de trabalhar? Não. Ele falou que é em vão o seu trabalho. Mas você vai trabalhar e vai prosperar tudo que fizer as suas mãos. Mas se Deus não guardar, irmãos, Deus tem que ser o Senhor das nossas vidas, do nosso coração, da nossa família, do nosso ministério, do nosso trabalho. Se não for assim, não vai prosperar. Vai ser inútil. Você vai lutar, vai ter pão, mas não vai ter alegria. Não vai ter presença de Deus, tá bem? Olha só o que diz o Salmo 121, melhor de tudo. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus não dorme, deixa Ele guardar a sua cidade. Ele está olhando por você, por mim todo o tempo. Ele está guardando as nossas vidas. Quantos livramentos Deus dá para nós e a gente nem sabe, gente. Quantos livramentos de pessoas mal intencionadas, de assaltos, de atropelamentos, de coisas desse jeito. Deus, Ele tem um monte de coisa boa para nós. Quantas portas Ele abre para nós de escape? Quantos manás Ele derrama do céu? A gente acorda, acha que não vai ter nada, vem um maná do céu para nos sustentar. Por quê? Porque o Senhor não dorme. Olha para o teu irmão e fala assim, eu sei que você dorme muito, Zé. Mas o seu Deus nem cochila, viu? Amém. 2, segundo requisito, prestar atenção em sua volta. Isso é visão periférica. Você tem que observar as coisas. Irmãos, as pessoas ficam surpresas na igreja. Eu estou aqui em cima do altar conversando com alguém, um culto acabou. Está lotado, a pessoa está conversando lá. Eu, não foi isso que eu falei não, já sou assim. Eu escuto, eu consigo, eu não sei. Minha mãe falava que era ouvido de tuberculoso. Que eu tinha ouvido de tuberculoso. Sério, irmãos, eu escutava coisa. Lá em casa, ela sabe, eu escuto o barulho da sua caixa, faz um barulho às vezes lá, que a pressão da água lá é muito forte. E às vezes até estoura a boia, de tão forte que é. E a minha caixa é de 1000 litros, né? Mas vem um barulhinho assim, ó. Aí eu escuto o barulho. Ó, a caixa está fazendo barulho, tem que desligar lá o registro. Não é um caminhão, vou lá. Aí sai todo mundo, nossa, era a caixa. Vai lá dizer, eu tenho um ouvidinho de tuberculoso. Quem tem um ouvidinho de tuberculoso aqui? Glória a Deus, irmãos. Então preste atenção em volta e visão. Você tem que observar. Você tem que olhar para o lado. Irmãos, posso falar uma coisa? Eu gostaria muito que nós oficiais, e nós, os mais antigos de casa, quando, por exemplo, como o irmão Wesley que chegou, você vai até ele e fique conversando com ele. Por que a gente começa a conversar entre nós e não inclui os visitantes? Nós aprendemos isso no café de pastores. Parece que a gente está conversando uma coisa que os irmãos novos da igreja não podem ouvir. Aí você vai ver o cara está falando, nossa, você viu que o Corinthians ganhou uma, finalmente? Irmãos, o Ailton, inclui o Ailton na conversa. Eu estou dando exemplo, irmãos, das pessoas, para você entender, né? Hoje está a moça lá, Natália, né? Tem gente que não conhece a Natália. Eu conheço a Natália desde novinha, né, Natália? Quando ela foi lá no Tucuruvi, junto com a Sara e tal, né? Poxa vida, inclui na sua conversa. Qual o problema de você falar, vamos conversar um pouco? Nossa, como é seu nome? Onde você mora mesmo? Pô, que legal, olha, eu moro, precisa de mim, está aqui e tal. Por que nós oficiais não fazemos isso? Por que a gente fica conversando entre nós? Vai acabar o culto? Vai ser a mesma coisa. Os músicos vão conversar entre eles. A dança vai conversar entre eles. É tudo assim. Cada um tem a sua panelinha. Tudo bem, pode ter a panelinha. Se fizer comida boa, tá tudo certo. Mas o problema é não colocar mais um temperinho. O visitante é um temperinho. É uma batatinha a mais para dar um... Você entendeu? Então nós precisamos conversar mais. Preste atenção na sua volta. Eliseu e seu aprendiz. Eliseu estava cercado pelo inimigo. O aprendiz dele ouviu, correu, mestre, como é que nós vamos fazer? Olha só o exército inimigo. O que foi que Eliseu falou? Senhor, abre os olhos dele, porque maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Porque Eliseu ele tinha uma visão periférica e espiritual, ele enxergava o mundo espiritual. Está na hora de você ter experiências espirituais com Deus. Está na hora de você enxergar as coisas de uma maneira diferente. Olhe para o teu irmão e fala, você precisa ser mais espiritual. Fala, irmão, você está carnalzinho, você está bem. Fala aí. Amém. Terceiro, discernir entre um real problema e uma fofoca gospel. Discernir.
Ô Janaína, como você anota tudo, eu vou começar a mandar as palavras para você, digitadinha, tá? Porque assim você perdeu alguma coisa, você anota as suas coisas, tá bom? Você merece que anota todas as palavras, meu. Então vai receber, eu vou mandar para você lá, no particular. Discernir entre um real problema e uma fofoca gospel. Irmão, tem fofoca gospel sim. Um contra o outro, e fica aquela baboseira. Irmão, não venha fofocar para mim de outro, você pode ter uma surpresa muito grande. Primeira coisa que eu pergunto, o que você vai me contar, me edifica? Se não me edificar, engole. Se for veneno, morre você sozinho, filho. Sabe, às vezes a gente fica dando ouvido para a pessoa que está chateada. Irmão, não é assim que funciona. Eu sou uma pessoa dura, eu não me comovo com lágrimas, irmãos. Eu não me comovo com lágrimas. No luto, claro. Quem não se comove no luto? Nasceu um filho, isso são lágrimas legítimas. Agora uma pessoa vem, cometeu um erro, começa a chorar. Primeiro, deu tempo para ela se arrepender? Não, tem que dar fruto de arrependimento. Então você orienta a pessoa e fala, irmão, engole o choro, eu não vou. Quer um lencinho? Toma aqui, ó. Enxuga a sua lágrima. Glória a Deus. Porque você não pode ser motivado porque alguém é legal. Eu já disse para vocês, eu não confio numa pessoa legalzinha de tudo. A pessoa tem que ter uns defeitinhos, falar alto, barraqueira, xingar. Tem que falar mal do bicho, alguma coisa você tem que ter. Para saber que você é normal, vi. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é bonzinho demais, você é normal. Responde aí, mano. Amém? Então você tem que discernir entre um real problema. Isso é um problema. Você viu o Leonardo fazendo uma coisa errada lá no ônibus, você tem que contar primeiro para a Kenny e segundo para o líder do Leonardo, que sou eu. Para eu poder pegar ele. Tem que contar. Isso não é ser dedo duro. Isso é ser atalaia. Aquele que vê o perigo e avisa, tá? Olha o que diz em Números 11, em diante. Esse aqui é legal. Porém no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Eram anciãos que receberiam o Espírito Santo pela primeira vez que Moisés iria repartir. Tinha que ser 2 anciãos de cada tribo. Só que esses 2 estavam longe do arraial, estavam trabalhando, voltando de viagem. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Ou estavam viajando na maionese, mas estavam fora. Ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Nun, Josué, o grande Josué, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo, vai lá e fala para eles que eles não podem. Olha o que Moisés respondeu. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Eles sabiam que era uma fofoca, e estão lá, estão falando no teu nome, olha o que eles estão fazendo, olha o que estão fazendo lá. Moisés falou, filho, outra palavra, Josué, eu sou casado, viu? Você está com ciúme de mim? O que é isso agora? Deixa eles serem usados pelo Espírito Santo. Não passou pela cabeça daqueles homens, que se o Espírito os tomou lá, o Espírito não fica numa caixinha? Ele sabia de onde eles estavam vindo? Você entendeu? Às vezes a gente não sabe. Nossa, bispo, eu estou 10 anos na igreja, o senhor nunca colocou eu para tocar. Agora chegou o irmãozinho, o senhor põe para tocar. Simples, ele toca. Se você tocar, você vai tocar. É assim que funciona. Às vezes a gente fica, sabe, por que não eu, por que não eu? O seu tempo vai chegar. Mas enquanto isso, você precisa ser atalaia da sua própria vida e daqueles que estão em volta de você. Ajudar. Irmãos, olha, eu tenho pessoas dentro da igreja que elas cresceram, não foi pelo trabalho delas, foi porque são pessoas leais. Pessoas que entendem o que é um real problema de uma fofoca. E sabem o que precisa ser trazido, o que precisa ser resolvido. Amém? Então, em nome de Jesus, aponte seu dedo para abençoar. Quarto, eu estou terminando. Procurar sempre seu líder diante de um perigo iminente. E líder que eu falo não é o bispo, na casa, os pais, no trabalho, o chefe, você está entendendo? É você procurar a pessoa responsável. Um perigo iminente vai acontecer, está prestes a acontecer. Irmão, você está vendo uma rachadura na sua casa. A parede rachou de cima a baixo. O teto está inclinando. Você vai ficar dentro da casa? Eu já falo logo, vamos embora, vamos sair. Vamos todo mundo para a casa do Narciso. Lá tem lugar para nós. Vamos para o sítio da Janaína e do Ailton. Vamos para lá, ver as vaquinhas, vamos lá. Amém? Irmãos, sério, eu não vou deixar as pessoas morrerem. Eu vejo o real. Um dia a gente estava nesse templo,
Essas placas, muitas delas foram trocadas, mas as placas do prédio original, sem ter acústica, eram de uma madeira, né, Narciso? Pesada. Quem já subiu já viu? Mas é muito pesada assim. Para cair uma dessa de água, tinha que ter muita água. E um dia a bispa estava pregando e caiu uma no meio da igreja e quebrou no meio. Quem estava nesse culto? Eu falei, graças a Deus que eu não estava. Deus me ama tanto que ele falou para eu ficar em casa, entendeu, Aguinaldo? Então o Aguinaldo não está lá. Irmãos, o que eu fiz? Não vai fazer culto lá embaixo até arrumar. Vamos fazer lá em cima. Você acha que eu vou deixar as pessoas estarem no culto e cair uma placa na cabeça de alguém, gente? Você entendeu? Eu estou dando um exemplo do dia a dia para você entender. Quem está lá avisa do perigo. Põe as pessoas em segurança. Põe seu casamento em segurança. Põe o teu trabalho em segurança. Põe o teu ministério em segurança. Procure sempre alguém que pode te ajudar, alguém que está acima de você. Essa pessoa vai ter uma palavra para a tua vida. E o último, melhor de todos, não durma em serviço. Para que você tem uma atalaia se ele vai dormir? Irmão, eu vou contar uma história. Nessa igreja Renascer tinha um guarda noturno, que tinha que ficar, porque tinha muitos aparelhos. Era uma igreja para mais de 1000 pessoas, né? E uma vez, de madrugada, eu ia no Ceasa buscar alimentos, estava de folga, reuni uma galera, vamos nos encontrar 4 horas da manhã na porta da igreja, para chegar lá antes no Ceasa, pegar coisas boas para o evento. Quando eu cheguei lá, batendo, cadê o segurança? Daqui a pouco veio ele. Tudo bem, presbítero? Presbítero, eu estava vendo tudo lá embaixo. Mentira, ele estava dormindo. Ele estava dormindo, irmão. Não durma em serviço. Olha para o teu irmão e fala assim, para de ser preguiçoso, sonolento e sem vergonha. Porque tem gente que, é muito. Olha o que diz em Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta. Então eu te pergunto, você quer ser um atalaia ou um dedo duro? Porque os dois enxergam problemas, os dois enxergam situações, mas um estraga tudo e o outro ajuda a melhorar. Qual você quer ser? Não adianta você falar que quer ser atalaia e na hora você começa. Bispo. Irmãos, os irmãos têm ciúmes em mim na igreja. Se eu tirar uma foto, vai com o Adilson na minha casa, meu Deus. Começa, nossa bispo, e eu. Sério? Eu vou falar igual Moisés. Tem ciúmes em mim? Deixa eles. Domingo que vai na minha casa é a pastora Neide. Pastora Neide, Renato, né? Budé não. Budé casou, ele que tem a família dele. Budé, quem vai lá, vamos fazer lá umas comidinhas gostosas lá. Combina com a bispa, hein, pastora? Pra gente fazer aquela tarde. Eu vou levar todo mundo que congrega conosco na minha casa para conversar, para ter uma tarde legal, porque é muito legal. Tem domingo que eu não vou conseguir. Que a gente está morrendo, quer dar uma dormidinha também, né? Eu coloquei a hashtag desse culto, montando guarda já. Quem quer montar guarda aqui? Eu quero. Então você viu a diferença? Eu não sou um atalaia cego, eu quero que você enxergue o problema. Deus mandou dizer algo aqui. Você quer ouvir? Um problema que eu enxergo? Pare de depender dos seus líderes. Escute palavra, ore. É muito legal, se submeta, principalmente que isso não tem como não se submeter, mas tenha uma história com Deus, sua história com Deus, seus momentos com Deus, a sós. Eu preguei uma série de palavras há 4 anos atrás, baseado num livro de John MacArthur que eu li e mexeu muito comigo, a sós com Deus. Ele dá várias dicas ali e eu traduzo para nós, para o nosso dia a dia. Irmãos, toda vez que Deus manda a gente orar, Ele manda a gente ir na praça orar no microfone. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Quando jejuares, não mostre aos homens que está jejuando. Ele não fala isso desfigurando o seu rosto, mostrando, sem fazer a barba. Não, antes disso, jejue para o Senhor, porque Ele te recompensará. Então tudo que o Senhor manda fazer é individual. A salvação é individual. Seja um atalaia na vida das pessoas, amém?